Olá, seja muito bem-vindo ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você um curso gratuito, um curso básico de Teologia Reformada. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 33º programa do Sã Doutrina. Nós estamos estudando Antropologia Bíblica, estamos na parte 8, hoje nós teremos a parte 8 do nosso curso de Teologia, e nessa parte de Antropologia nós estamos na 8ª aula, e nós vamos falar hoje sobre a disseminação do pecado e a universalidade do pecado. Então vamos relembrar de modo bem rápido o que nós vimos até aqui, né? Pelo menos nos últimos programas. Nós vimos que Adão, ele foi uma pessoa histórica, né? A queda foi histórica, e as escrituras, em Gênesis, em 1 Crônicas, nos Evangelhos e nas cartas paulinas, elas se referem a Adão como um personagem histórico. Então nós tivemos um programa inteiro falando sobre a historicidade de Adão. Vimos também que o pecado ele esteve presente no mundo angelical, né? Ou no mundo angélico, antes de estar presente no mundo humano. Então, houve primeiro, né, uma rebelião no mundo angelical, caracterizada por orgulho, por mentira, num grupo de anjos que caíram, né, porque ficaram insatisfeitos com o lugar onde Deus os havia colocado. Tanto o episódio, vimos também, que tanto o episódio da serpente, que tipificava o diabo, quanto o episódio da serpente que fala, né, que falava, ou que falou naquele episódio lá da queda, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, todos essas realidades são eventos e realidades históricas, né? Vimos também que a origem do mal, ela continua sendo um enigma, um mistério insondável, né? E nós devemos nos ater àquilo que é revelado nas Escrituras. A gente conhece em parte, e em parte a gente não conhece sobre esse tema, né, sobre a questão da origem do mal. Qualquer tentativa de resolução dessa questão, né, da origem do mal pela via da lógica aristotélica, né, a lógica formal, vai fazer com que você caia tanto de um lado, ou você vai desconsiderar a soberania de Deus, né? É como se o pecado tivesse pego Deus de surpresa, ou então você vai afirmar que Deus é o autor do próprio mal moral, no caso, né? E a Bíblia não dá base para nenhuma das duas. Então, cuidado para não achar que você resolverá essa questão, que não é resolvida, ela não é revelada nos seus pormenores nas Escrituras. Cuidado para não fazer o que aquelas pessoas fazem, né? Como trata as Escrituras como se fossem um conjunto só de frases que você pode tirar informações aqui e acolá, jogar numa equação e vai surgir uma doutrina. E não é assim. Esse assunto, assim como outros assuntos, mas esse específico da origem do mal, continua sendo um enigma e um mistério insondável nos seus pormenores. Nós não temos, as Escrituras não nos fornecem todas as informações, ok? E por fim nós vimos que Deus é soberano, nós relembramos, né, que Deus é soberano, que o homem é responsável e ele é dependente de Deus. Nós vimos que em Jesus nós temos perdão dos nossos pecados e redenção perfeita para uma vida de comunhão com Deus, né? Então, depois desse rememorar aí dos últimos programas, vamos então ao programa de hoje, e eu vou repetir o tema de hoje. Nós vamos falar sobre a disseminação e a universalidade do pecado. Estamos estudando, né, aquela parte da teologia que nós chamamos de antropologia, ou seja, a pergunta que está em nossa mente é: quem é o homem segundo as Escrituras? E já estamos no 8º programa, dando informações sobre quem é o ser humano segundo as Escrituras, né? Sempre lembrando aqueles 3 momentos, né, daquelas 3 palavras, daqueles 3 conceitos que nos ajudam a compreender não somente esse assunto, mas todos os assuntos. O homem foi criado em estado de perfeição por Deus. O homem caiu, né, o homem sofreu uma queda existencial e espiritual, ele foi manchado
e distorcido pelo pecado, e em Cristo o homem ele é redimido. Ainda estamos mais no segundo momento, tentando entender a queda e os seus efeitos nocivos, profundos na humanidade, ok? Então hoje nós vamos procurar entender a questão da disseminação e da universalidade do pecado. Em primeiro lugar, a disseminação, ok? Nós vamos gastar um pouco mais de tempo aqui, e na universalidade um tempo um pouco menor. Então vamos lá. Quais foram os resultados do primeiro pecado? Né, da primeira desobediência? Em primeiro lugar, sentimento de vergonha. Né? Adão e Eva, o primeiro casal, né? Os nossos pais primeiros, né? Adão, o chamado cabeça federal, né? Ele foi dominado por um profundo, eles foram, tanto Adão quanto Eva, o primeiro casal, eles foram dominados por um profundo sentimento de vergonha. Nós vamos ler o primeiro texto desse programa, Gênesis 3, 7. Gênesis, capítulo 3, versículo 7, está aí na tua tela. Abriram-se então os olhos de ambos, isso depois do pecado, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Antes, eles estavam nus, mas não sentiram vergonha. Antes eles estavam nus, mas não tampavam, né, determinadas áreas do seu corpo. Agora sim, eles sentem algo que antes eles não sentiam. E esse é o primeiro efeito da queda, né? Sentimento de vergonha. Então, antes do pecado, eles tinham consciência da sua nudez, mas não conheciam o sentimento de vergonha. A vergonha foi uma reação imediata de uma consciência culpada. E aqui um comentário interessante de um autor que, até onde eu sei, não tem nenhum livro publicado em português, o H.C. Leopold. Ele é citado pelo Anthony Huckman na obra Criados à Imagem de Deus, que é a obra que serve de livro-texto para os nossos estudos de antropologia. Ele faz um comentário muito interessante, eu vou ler para você, não vai estar projetado, tá? O comentário é o seguinte: o fato de essa parte do corpo distinta pelos órgãos genitais ter sido o objeto principal do sentimento de vergonha, encontra, sem sombra de dúvida, a sua razão mais profunda na percepção humana instintiva de que a própria fonte da vida está contaminada pelo pecado. Então, o H.C. Leopold, ele diz que o homem, ele não tampou, por exemplo, os braços, né? Ele não sentiu vergonha dos seus pés, ele sentiu vergonha da sua genitália. A fonte da vida estava, né, ele sabia que a fonte da vida, os órgãos reprodutores, estavam infectados pelo pecado. E eles sentem vergonha por isso. Né? Continuando, então, segundo, além do sentimento de vergonha, uma segunda consequência é o temor. Temor. Vamos ler o próximo texto, Gênesis 3, 9 e 10. Desculpa. Gênesis 3, 9 e 10 está escrito assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, consciência da culpa produziu medo de que do que Deus poderia lhes fazer pelo castigo do pecado. Então Deus pergunta, né, onde estás? E aí Adão responde: ouvi tua voz no jardim, estava nu, tive medo e me escondi. Isso não existia antes. O primeiro casal não tinha esse sentimento de medo. Esse sentimento não. Mas agora, com o pecado, uma das consequências, além da vergonha, né, o sentimento de vergonha, existe também o medo, porque o homem sabe que fez algo errado em relação a Deus. Terceiro, fuga da responsabilidade. Gênesis 3:10 vai estar projetado aí para você. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, no mesmo texto, né? No mesmo texto que nós falamos sobre a questão do medo, agora também nós falamos sobre a questão da fuga da responsabilidade. O homem não assumiu a sua responsabilidade por haver pecado, mas ele fugiu, ele teve medo, né? E perceba que essas são questões, né, muito sérias, né? Quando nós ainda pecamos, creio que talvez um primeiro impulso seja esse, né? Devido à seriedade do fato de que nós pecamos contra um Deus santo. O que Adão deveria ter dito nesse caso, né, é que ele estava com medo, não porque ele estava nu,
Perceba, né? Olha só, ele respondeu: ouvi tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas, na verdade, ele não estava com medo porque ele estava nu. Na verdade, o mais correto seria responder que ele estava com medo porque ele havia errado. Mas ele encobre, né, a sua culpa. Depois ele colocou, né, mais à frente, ele coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente, e ambos não admitiram a sua culpa pessoal pelo pecado. Né? Em Gênesis 3, o capítulo todo, né, nós vemos que Deus proferiu uma sentença, e nós vamos ler isso daí daqui a pouco. Em Gênesis 3, Deus profere uma sentença sobre as três partes envolvidas na queda: sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Ou na ordem, né, sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Tá? Então vamos dar uma olhada nesse texto, Gênesis 3,14. Lá está escrito assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então vamos analisar de uma maneira um pouco mais, né, um pouco mais devagar aqui, com um pouco mais de atenção, sobre a sentença pós-queda que Deus ele verbaliza tanto para a serpente, quanto para a mulher, quanto para o homem, né? Adão e Eva. Então, por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada também, né? Em Gênesis 3,18, lá está escrito assim, Gênesis 3,18, e a versão que eu vou usar aqui é a Nova Almeida atualizada, né? Lá está escrito assim: ela, a terra, também produzirá, né? Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Então, olha só, existem punições. O pecado, ele atinge todas as áreas, não somente do homem, mas outras instâncias, né? O mundo, né? Existe a punição para o próprio inimigo, enfim, né? Então, embora o termo maldição aqui não seja usado a respeito do homem e mulher, devemos usar os termos sentença e julgamento de Deus sobre o homem e a mulher. Então, existe uma maldição sobre a terra, e existe uma sentença de julgamento, ou sentença ou julgamento em relação ao primeiro casal. Então, vamos agora analisar o juízo de Deus sobre a serpente, tá? O juízo de Deus sobre a serpente. Leia comigo, acompanhe a leitura, Gênesis 3,14. Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, nós vamos reler o texto, né? Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Então vamos bem devagar agora, em cada uma das sentenças, né? Primeiro a serpente, depois a mulher e depois ao homem. Então vamos lá. Primeiro as palavras, a expressão, né? Rastejarás sobre o teu ventre, ela indica, olha só que interessante, indica que a serpente antes tivesse um modo diferente, provavelmente de locomoção, mas a gente não tem todos os detalhes. Isso aqui é interessante, né? Se a sentença, a sentença foi essa, né? A sentença que Deus dá punitiva em relação à serpente visto que você fez isso, você é maldita entre todos os animais domésticos, os animais selváticos, e agora rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então é possível, a gente não pode ir muito adiante, porque nós não temos dados para isso, né? Vai ser conjectura, mas é possível que, antes da punição, a serpente tivesse um outro meio de locomoção, ela não rastejasse, né? Obviamente ela não tinha asas, eu acho que ela não voava, né? Não sei se ela vinha pulando, enfim, a gente não sabe. Mas é possível, não estamos cravando, mas é possível que antes ela não rastejasse. Como que ela se locomovia? Não sabemos. Mas é possível que ela antes não rastejasse. Porque a punição é que agora ela rastejaria, tá? Mas isso, perceba, né? Isso é um detalhe, a Bíblia não revela, então nós não vamos adiante nisso, tá? Mas é algo, né, que gera uma certa curiosidade. Mas não queira aí ultrapassar a linha, tá? Para criar uma teologia em cima disso, ok? Né? Escrever um livro sobre como a serpente se locomovia antes da queda. Vai ser conjectura porque as escrituras não ensinam,
tá? Mas é só algo que nós destacamos aqui, em caráter de curiosidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre o chamado primeiro evangelho, ou o proto-evangelho, né? Proto-primeiro, né? Gênesis 3,15, talvez o texto mais conhecido desses todos, né? Gênesis 3,15, nós já lemos até em outros programas. Lá está escrito assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, destacando algumas verdades, alguns pontos importantes aqui. Então, em primeiro lugar, embora as palavras que nós lemos aqui em Gênesis 3,15, elas ocorram como parte de uma maldição sobre a serpente, ao mesmo tempo, elas claramente indicam a graça redentora de Deus para com o homem decaído. Então, em Gênesis 3,15, você tem essas duas coisas. Uma maldição sobre a serpente, e ao mesmo tempo, ela é uma indicação de graça redentora da parte de Deus para o homem que havia caído. Daí, a expressão, né, que nós temos em Gênesis 3,15 é o primeiro evangelho, né? E a tua semente aqui, isso aqui nós falamos no outro programa, nós vamos repetir aqui. Quando é falado aqui a tua semente, não significa necessariamente, literalmente, a descendência física da serpente. O texto diz assim, ó: porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Essa descendência aqui, né, não é uma descendência física, né, mas indica aqueles seres humanos que irão ou que viriam a compartilhar dos propósitos e da vontade do diabo, e que esses seriam inimigos de Deus. Então, existe uma descendência da serpente. Não é uma descendência de serpentes. É uma descendência daqueles que seguem as ideias do inimigo, né? E um texto que nos ajuda a entender, um texto lá do Novo Testamento, que joga um pouco de luz para entender esse texto aqui, é João. Você vai ler aí, acompanha a leitura. João 8,44. Vós sois do diabo. Aqui é Jesus Cristo falando com os fariseus, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? Então, esses aqui são descendência. Perceba que João 8,44 é um texto que tem uma correlação com Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 fala dessas duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher, que geraria, né, o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Tá? Esse texto, João 8,44, faz relação com os descendentes da serpente, né, os descendentes, os seguidores do diabo. Né, e fala aqui da questão, né, de que ele é mentiroso, ele não se firma na verdade, ele é pai da mentira. Né? Por outro lado, aí falando da outra descendência, né, a sua semente significa, sim, os descendentes da mulher, que viriam a ser o povo de Deus. Né? Então, seriam aqueles que viriam a crer nas promessas de Deus e viver segundo os propósitos de Deus. Tá? Então, aqui nós temos duas descendências. Então, a história do mundo, a partir de Gênesis 3,15, ela passaria a ser uma história de antítese, né, de tensão, de oposição entre o povo de Deus, que é a semente da mulher, e os oponentes de Deus, que são os descendentes, né, a semente da serpente. E aí você lembra de alguns textos lá, no Novo Testamento, né, quando fala dos dois fundamentos. Ou você constrói a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia, né? Quando fala também das duas portas, né? Só existem duas portas, a porta estreita e a porta larga. Só existem dois caminhos, o caminho fácil e o caminho difícil. Só existem duas multidões, né, que passam por esses locais. E no final só existem dois destinos, novos céus e nova terra, ou lago de fogo e enxofre. Né? E a pessoa e a obra de Cristo são as realidades que distinguem quem vai para um lado e quem vai para o outro. Né? Então, nós temos em Gênesis 3, né, no texto
completo, a promessa de que o Redentor viria. Aqui especificamente Gênesis 3,15. Viria um Redentor. Os salvos no Antigo Testamento são aqueles que creram na promessa do Messias, né? O Redentor que havia de vir, ele sofreria, segundo Gênesis 3,15, né? Ou seja, ele teria o calcanhar ferido, mas ele venceria o mal. Ele esmagaria a cabeça da serpente. Estou olhando aqui do lado porque tem um livro, agora não está aqui, que eu vou mostrar no próximo programa, que é uma história, né? É uma forma de recontar isso daí para crianças, né? Que fala do grande esmagador da serpente, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu mostro no outro programa, ok? Então, tentando entender um pouco mais Gênesis 3,15, né? Então, todo o restante da Bíblia, depois de Gênesis 3,15, ele vai ser um desvendar do conteúdo dessa promessa maravilhosa. Gênesis 3,15, nós temos ao mesmo tempo uma sentença punitiva ao inimigo, à serpente, ao diabo, e ao mesmo tempo uma manifestação, uma indicação clara da graça de Deus, porque da mulher viria o Salvador, Jesus Cristo. Então, depois de Gênesis 3,15, repito, o que nós temos no restante da Bíblia é o desvendar do conteúdo dessa promessa maravilhosa. A partir de Gênesis 3,16, né, e o restante de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, passando por todos os livros, você vê o quê? O caminhar na Bíblia do cumprimento dessa promessa, né? Próximo tema, né? Vamos falar um pouquinho sobre o juízo de Deus sobre a mulher. Falamos um pouco sobre o juízo de Deus sobre a serpente, destacando esse aspecto também da graça de Deus, né? De Gênesis 3,15. E o restante da Bíblia vai ser o desenrolar do cumprimento, né, dessa promessa. E agora, o que a gente pode lembrar aqui e aprender, né, sobre o juízo de Deus sobre a mulher. Gênesis 3,16. Vamos ler juntos? Ou então acompanhe a leitura. E a mulher, ou seja, e para a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, essa foi a fala declaratória, né, de punição, digamos assim, né, de juízo de Deus sobre a mulher. Então, quais são as ideias presentes aqui? Em primeiro lugar, a dor ao dar filhos passa a ser uma realidade. A gravidez continua sendo, era e continua sendo uma bênção, né? Mas o desconforto do parto é uma das consequências da queda, né? Em meio a dores darás filhos, darás à luz filhos. Aqui, quando fala do desejo, né? Seu desejo será para o teu marido, ele te governará. Nós podemos dizer que a mulher, então, ela vai passar a ocupar uma posição de subordinação em relação ao marido, tá? E por causa do pecado, infelizmente, o governo do marido sobre a esposa ele tenderá a ser tirânico e dominador, né? Tanto a mulher vai ter influência negativa, quanto o homem vai ter influência negativa. E uma observação que nós fazemos aqui é que a questão da ideia da subordinação em si, ela não chega a ser totalmente uma punição, né? A mulher, ela foi feita da costela de Adão para ser a sua companheira, né? E a ideia da submissão não é uma ideia de inferioridade, não é uma ideia de inferioridade, mas de alguém que ajuda na missão do marido. A mulher é aquela que deve ajudar ao marido em sua missão, e a missão do marido é amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Para isso é necessário a ação da misericórdia e da graça de Deus na vida de ambos, tá? E sobre o juízo de Deus sobre o homem. Vimos o juízo de Deus no diabo, o juízo de Deus na mulher, sobre a mulher, o juízo de Deus sobre o homem. Gênesis 3,17. Gênesis 3,17 está escrito assim, acompanhe a leitura. E para Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Tá? Então, vamos procurar entender um pouquinho aqui. Embora seja dirigido ao homem, todos os elementos desse julgamento também se aplicam à mulher.
né? Porque vai ter influência sobre a mulher. Então, quando diz maldita é a terra por tua causa, isso significa que a natureza sofre juntamente com a humanidade. A natureza geme e suporta dores, né? A natureza não sofre porque a natureza pecou. A natureza sofre, inclusive os animais sofrem, né? Por causa do pecado do homem. Né? Isso é bom a gente lembrar. Então, a maldição sobre a terra significa que, né? Significa que, basicamente, sobre determinado aspecto, Deus retira o seu favor em alguns aspectos sobre a terra. Né? Aqui é interessante que João Calvino, o reformador lá do século XVI, ele nos lembra que Deus não faz isso de modo total. Né? Deus manifesta a sua graça. E ele lembra de dois textos básicos, né? Eles não vão ser projetados aqui, porque eu não vou lê-los inteiro, né? Mas quando você considera que lá no Salmo 33:5 está escrito: e a terra está cheia da bondade do Senhor. Houve um julgamento de Deus em relação ao pecado do homem, um julgamento dirigido à terra. Mas Deus não, né, não tirou tudo que tem de bom da terra, não. Até porque ele mesmo nos lembra lá que a terra está cheia da bondade do Senhor. E também o Salmo 145:9, que também não está projetado para você, vou ler só uma parte, diz assim: as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então, mesmo na punição, Deus também demonstra misericórdia. Deus não trata o homem e nem o mundo como o homem merece. Né? Enfim. Mais um pouquinho, vamos falar agora sobre como a Escritura descreve o efeito dessa maldição. Né? Quais são os efeitos desse juízo? E basicamente esses efeitos são três, de três maneiras. Né? A Escritura descreve o efeito dessa maldição da terra, especificamente da terra, de três maneiras. O versículo 17 está escrito assim: em fadigas obterás dela, da terra, o sustento durante os dias da tua vida. Isso aí nós já lemos, tá? Versículo 17. Em fadigas obterás dela, da terra, o sustento durante os dias de tua vida. Então, agora, analisar de uma maneira mais pormenorizada. Então, antes da queda, já existia trabalho, tá? Isso aqui eu sei que você já sabe. Mas o trabalho antes da queda, ele era excepcionalmente prazeroso. Depois da queda, continua existindo trabalho, só que ele vai ser árduo e penoso. Agora perceba que aqui ainda tem graça. Antes de você reclamar, antes que eu reclame, né? Vamos só lembrar, antes da queda existia trabalho. Ele era excepcionalmente prazeroso. Depois da queda, continua existindo trabalho, só que agora ele é árduo e penoso. Tem, pela graça de Deus, tem momentos de prazer também, mas entremeado, né, com momentos de cansaço, de tédio. Você não vê sentido naquilo, né? E, enfim, você resmunga, e aí manifesta também os seus pecados, né? Mas, inclusive, depois da queda, existe graça. Por quê? Porque o homem continuará a se alimentar do que o solo produz. Então, Deus é gracioso, né? Deus pune justa e santamente, ele é sábio, e tudo que ele faz é sábio, tudo que ele faz leva aquilo que ele é perfeito. Agora, mesmo assim, né, existindo trabalho, ele sendo penoso e árduo, existe graça. Por quê? Porque o homem continuará obtendo sustento daquilo que a terra produz. Né? Existe, então, punição e existe bênção. Tá? São três, né? São três maneiras. Né? Nós estamos analisando como a Escritura descreve o efeito da maldição sobre a terra de três maneiras. Em primeiro lugar, isso que a gente falou aqui. Né? Você vai obter da terra a partir de fadiga o teu sustento. Segunda maneira, a terra, ela produzirá também cardos e abrolhos. Tá? Aqui a gente está na versão Almeida Revista e Atualizada, né? Aqui a gente depois vamos dar aqui um sinônimo aqui do que seriam esses cardos e abrolhos. Né? Então, versículo 18, tá? Haveriam de surgir, então, esses cardos e abrolhos são espécies indesejáveis de plantas e ervas daninhas que vão se multiplicar, tornando o cultivo do solo muito mais difícil do que antes. Então, aqui você tem essa punição. Como consequência, então, a gente pode também incluir nesses cardos e abrolhos as enchentes, os terremotos, os germes, as viroses, os insetos que vão espalhar doença e vão, né, atrapalhar
a colheita, a plantação, enfim, tudo isso tem a ver com os cardos e abrolhos que vão existir como consequência da queda. E terceiro aspecto desse julgamento, dessa punição, é no finalzinho do 19, quando diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Né? Então aqui nós vemos uma reafirmação, né, das fadigas, do cansaço, do aspecto árduo e fatigante do trabalho, né, no versículo 17. O trabalho árduo se tornaria, a partir de agora, a porção do homem. A vida não é fácil. Né? A gente sabe muito bem, né, quando a gente é criança, a gente não sabe muito, mas quando vai crescendo, trabalhando, estudo e relacionamentos, enfim, a gente sabe que a vida tem a sua dificuldade. É maravilhosa em vários aspectos também, mas a vida não haveria de ser fácil. E isso está implícito e explícito nesse texto que nós lemos aí de Gênesis 3:19. Tá? Então, e a última parte da sentença, né? Porque tu és pó e ao pó tornarás, lá no versículo 19, essas palavras, elas descrevem a morte física. Nós viemos do pó e fisicamente nós viemos do pó e fisicamente nós voltaremos ao pó. Então, são expressões que apontam para a morte, né? A morte física, ok? Então, agora aqui tem um detalhe interessante, é porque alguns teólogos, eles ensinavam e ainda ensinam, né, aqueles que seguem essas ideias, que o homem morreria mesmo que não tivesse pecado. Tem alguns teólogos que pensam isso, que mesmo que não houvesse queda, o homem viveria muito, mas em algum momento ele morreria, né? Por exemplo, os Celestos Socinos e o Calbart são 3 teólogos, né, que defendem que o homem morreria mesmo que não houvesse queda, né? Nós não cremos dessa forma, né? Nós cremos que a morte foi uma consequência do pecado, a morte física, uma consequência do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria morte, né? Então, quero ler aqui um parágrafo aqui para vocês que explica, que fala um pouquinho sobre isso. Não vai estar projetado, tá? Então acompanhe, por favor. Acompanhe mentalmente, tá? Deus havia advertido que a morte seria uma das consequências da transgressão de Adão, quando ele deu aquela ordem probatória, né? Se você me obedecer, vida eterna. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que comeres, certamente morrerás. Então, quando você considera, né, essa ordem que nós chamamos aqui de ordem probatória, esse teste, essa prova, você vê que a morte, ela veio como consequência da desobediência. Tá? Quando nós lemos lá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lá em Gênesis 2:17. O sentido aqui, obviamente, que vai além da morte física, mas a morte física está incluída. Tá? E nós cremos que sim, o homem só morre porque ele desobedeceu, porque ele caiu em pecado. Tá? Se não houvesse pecado, ele continuaria a viver. Claro que a gente vai entender também o que significa, né, vida, o que significa morte, é mais do que a questão da fisicalidade, do aspecto físico, tá? Uma questão aqui para a gente pensar junto, né, uma questão problemática aqui para a gente pensar junto aí. Já que Deus havia dito que no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né, por que Adão e Eva não morreram fisicamente naquele mesmo dia que eles comeram do fruto? Né? Você já deve talvez ter pensado nisso. Então vamos ver algumas possibilidades de resposta. Tá? Primeiro, a ideia é que a execução da sentença da morte, ela foi adiada por causa da graça de Deus. Né? E Deus foi gracioso. Né? A gente tem que considerar essa questão. Né? Se Deus fulminasse ali, não teria nenhum tipo de injustiça. Né? Nenhum tipo de justiça. Mas não foi isso que aconteceu. Existe um estudioso, né, um teólogo da área da teologia bíblica, inclusive ele tem um livro muito bom em português, o Gerhardus Voss, um livro de teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento. E o Gerhardus Voss, ele chama atenção sobre essa questão para o fato de que a expressão no dia em que dela comerdes, ou comeres, melhor dizendo, é simplesmente uma expressão hebraica que significa
tão certo quanto comeres dela. Tá? Então, aqui existe, segundo o Gerhardus Voss, uma questão de tradução. Tá? Porque quando você considera no dia em que dela comer, você está pensando no dia. Então, ó, se você comeu na segunda-feira, você vai morrer na segunda-feira. O Gerhardus Voss, um especialista lá em Antigo Testamento também, ele diz que, na verdade, o que você tem é uma expressão em hebraico que significa tão certo quanto você comer dela. Ou seja, se você comer dela, você vai morrer. E aí, se você considera o que ele está falando, a ênfase já não está mais no dia, mas no fato de que você, comendo, desobedecendo, você vai morrer. Tá? Mas mesmo assim fica a pergunta, e a morte? Eles não morreram naquele dia. Eles continuaram vivendo, eles tiveram filhos, Caim, Abel e outros filhos mais à frente. Né? Então fica essa pergunta. Vamos caminhar mais um pouquinho. As palavras de Gênesis 3,19, elas indicam que a morte, no sentido físico, passa a ser uma realidade inevitável, ou seja, o homem vai morrer. Essa é uma das ideias presentes no texto. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a morte, ela passa a entrar no reino humano, né, na realidade humana. Então, o homem, ele passa do estado posso não morrer para o estado não posso não morrer. Agora, o homem, ele vai morrer. Pode ser que ele viva 300 anos, como alguns viveram. 800, 900 anos, como alguns viveram. Mas eles vão morrer. Algum dia eles vão morrer. Né? Então, Gênesis 3,19, vamos dar uma olhada nesse texto, e continuando o nosso argumento, lá está escrito assim, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós devemos lembrar aqui que vida, no seu sentido mais profundo, é mais do que existir. Vida no sentido mais profundo, biblicamente entendida, significa comunhão com Deus. E morte não é só morte física. Morte, no sentido bíblico, é mais do que isso. No seu sentido mais profundo, significa rompimento da comunhão com Deus. Isso é tão verdade que um cristão que morreu, né, você deve conhecer alguns servos e servas de Deus que já morreram. Então, eles morreram fisicamente, mas eles estão vivos espiritualmente. Em que sentido? Eles estão em comunhão com Deus. Tá? Então, quando a gente pensa popularmente em vida e morte, a gente só pensa na questão física, né? Eu estou vivo porque fisicamente eu estou falando com você. E eu estarei morto quando fisicamente eu estiver frio aqui, né? Sem meu coração bater. Isso, a gente está pensando na questão física. Mas, biblicamente, vida e morte é mais do que isso. Vai além disso. Morte existem pessoas que estão vivas biologicamente, mas mortas espiritualmente. Todo mundo que não conhece a Cristo como Senhor e Salvador está vivo, né? E que está nesse mundo aqui, está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E aqueles que já morreram em Cristo estão mortos fisicamente, mas vivos espiritualmente. Então, morte é separação em termos de comunhão com Deus. Né? E vida espiritual significa comunhão com Deus. Estando a pessoa viva fisicamente ou morta fisicamente. Mas na certeza de que um dia, na segunda vinda de Cristo, né, vai existir a ressurreição. Né? E aí todas as pessoas que morreram com Cristo, que morreram em Cristo, elas estarão vivas espiritualmente, elas já estão vivas espiritualmente, continuarão vivas espiritualmente, mas agora juntas com o corpo, e corporalmente vivas também, né? Fisicamente vivas também. Tá? Então, é importante a gente notar, no dia em que Adão e Eva tomaram do fruto, em que Adão tomou do fruto, eles morreram, naquele dia, não no sentido físico. Né? E perceba, naquele dia foi decretada a morte física. Antes não existia, mas naquele dia a morte física começou a viver entre eles. Eles morreriam um dia. Então existe algum aspecto algum aspecto da morte física naquele dia? Claro que existe. Naquele dia que ele tomou do fruto, ele caiu em pecado, a morte física, inclusive, passa a ser uma realidade na vida do homem. Mas o principal não é a morte física, né?
O principal é a morte espiritual. Naquele dia eles perderam a comunhão com Deus. Eles agora estão numa escuridão existencial e espiritual. E isso é mais profundo do que a morte física, ok? A Bíblia nos ensina que nós devemos temer, não aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode lançar com corpo e alma, né, na condenação. Né? Então, é importante nós lembrarmos disso. Então, desde a queda, todo ser humano é nascido em estado de morte espiritual. Todos os descendentes de Adão. Né? Com a queda, a raça humana também ficou sujeita ao que chamamos de morte eterna, isto é, a separação eterna da presença amorosa de Deus. Né? Separação eterna da presença amorosa de Deus, mas comunhão com a presença de Deus como um juiz. Né? A presença de Deus não dá para fugir, mas a morte eterna ela separa da comunhão com Deus como um pai de amor. Mas Deus continua existindo na vida daquele que está morto espiritualmente como um juiz que irá punir. Né? Resta mais um ponto ainda, antes de nós irmos para o segundo grande assunto. Né? Resta ainda dizer algo sobre a última consequência do pecado mencionado nesse capítulo, que foi a expulsão de Adão e Eva, a expulsão dos nossos pais do Jardim do Éden. Texto, vamos ler? Gênesis 3, 22, 24. Gênesis 3, 22, 24. Está escrito assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o que quer dizer, né, o que esse texto nos ensina, né, esse último aspecto da punição ao primeiro casal? Então, alguns eruditos, né, alguns estudiosos, eles creem que a afirmação de Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, pode ser uma espécie de uma ironia santa, de uma santa ironia, né? E a ironia, ela consiste no quê? Quando nós usamos palavras para expressar algo diferente daqui do entendimento literal. Né? Então, quando às vezes isso acontece às vezes com irmãos, né? Irmãos de sangue, a gente brinca um com o outro, né? Então, às vezes, chega lá o seu irmão, e ele está todo, né, ele acabou de acordar, né, todo sem despenteado, todo feio, e aí ele chega para você brincando e pergunta: eu tô bonito? Aí você fala: você tá lindo. Tá, claro que é uma ironia, né? Você está falando que você está lindo, mas na verdade você está querendo dizer o quê? Exatamente o contrário. Você está horrível, né? Você está despenteado. Vai lá se ajeitar. Então, fechando esse parênteses, voltando para cá. Existem alguns estudiosos que dizem que nós temos aqui, nessas palavras, né? O homem agora se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Uma espécie de santa ironia, né? Outros vão dizer que não, e nós estamos nesse grupo. Nós não achamos que se trata de uma ironia santa ou uma santa ironia, né? Porque esse entendimento provavelmente desonraria a majestade e a santidade de Deus. Nesse nas palavras divinas, tá? Eu quero compartilhar com vocês duas frases, e essas duas frases vão estar projetadas aí para você, e nós entendemos que essas frases vão poder nos guiar, nos ajudar, iluminar um pouco o nosso entendimento aí para que essas palavras ensinam, tá? Então, a primeira frase, as duas são do Anthony Huckman, olha só o que ele diz. O que Deus diz aqui é o seguinte: o homem desejou ser como um de nós. O homem desejou ser tal, assumindo uma prerrogativa divina. Qual que era? A de determinar para si mesmo o que é bom e o que é mal. Mas isso é algo que somente eu posso fazer, né? Somente Deus pode fazer. E eu havia dito ao homem o que era bom e o que era mal aos meus olhos, mas ele não quis obedecer à minha ordem.
Em vez disso, reivindicou determinar ele mesmo que era bom. Dessa forma, tornou-se o seu próprio Deus, como se isso fosse possível. Ele se tornou igual a mim de uma forma errada, tá? De uma forma errada, por meio do pecado e da rebelião. O homem agora conhece o bem e o mal pelo modo que eu proibi. Dá para entender o que ele está falando aqui? Né? Aqui o Huckman está deixando bem claro que o homem quis, o homem sabia qual era a vontade de Deus, mas o homem desobedeceu à vontade de Deus, fazendo do seu próprio jeito. Ele passou a conhecer o bem e o mal? Passou, mas de uma maneira que Deus havia proibido. E aí, para ficar mais claro, tem essa segunda frase aqui, que olha só, segundo pensamento dele, né, frase, não, segundo parágrafo, que diz o seguinte: o homem devia conhecer o bem e o mal do modo como Deus os conhece, a saber, abstendo-se do mal. Em vez disso, ele agora conhecia o bem e o mal de um modo errado, cometendo o mal. Olha só que profundo. Deus conhece o bem e o mal? Essa é a pergunta. Resposta: sim, mas de uma maneira que ele se abstém do mal. Deus conhece o bem e o mal, mas ele não mancha-se com o mal, obviamente. Ele se abstém do mal. O homem conhece o bem. Adão conheceu o bem e o mal? Sim, mas não se abstendo-se do mal, mas cometendo o mal. O Adão, né, Adão e Eva, passaram a conhecer o bem e o mal, mas de uma maneira pecaminosa. Deus conhece o bem e o mal, mas de uma maneira santa, pura, sem erro, obviamente, ele é perfeito. Agora o homem conhece o bem e o mal, mas infelizmente cometendo o mal. Perceba a diferença. Perceba a diferença. Então, por essa razão, né, Adão e Eva foram banidos do jardim do Éden. Eles foram expulsos. Né? E por seu pecado, haviam perdido o privilégio de permanecerem no jardim e de comer da árvore da vida. Eram duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eles se apropriaram de uma e eles ficaram proibidos da outra. Se apropriaram pecaminosamente de uma, né? E não puderam comer da outra, ok? Que é a árvore da vida. Então, por isso Deus, então ele disse, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, lá no versículo 22. O fruto da árvore da vida teria capacitado os seres humanos, de uma maneira não explicada aqui, a gente não sabe como, a continuar a viver para sempre sem morrer. Né? E, todavia, mesmo aqui, nós podemos ver a evidência da graça de Deus. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, existe um juízo nisso, mas existe também manifestação da graça. Em que sentido? Porque se o homem tivesse caído, né? Porque se o homem caído, se o homem que havia pecado, Adão e Eva haviam sido manchados pelo pecado da sua desobediência, eles tivessem continuado a comer da árvore da vida, eles teriam vivido para sempre, mas naquele pecado. Eles teriam vivido para sempre em um corpo desfigurado pelo pecado, e isso teria sido uma grande calamidade. Então, quando Deus os expulsa, nós temos punição e nós temos graça. Nós temos, né, misericórdia. Porque, principalmente graça, né? Deus dando aquilo que eles não merecem. A graça, o favor. Porque se eles em pecado tivessem se apropriado do fruto da árvore da vida, eles teriam vivido provavelmente, tá? Provavelmente. Para sempre, eternamente, mas com a desfiguração do pecado. Ok? É claro que isso tem debates também, né? E a gente só está levantando uma possibilidade bem provável, bem razoável de interpretação. Então, pela graça de Deus em Cristo, nós podemos ter a expectativa de que na nova terra, né, nos novos céus, na nova terra, na vida por vir, nós vamos comer da árvore da vida, da qual nossos primeiros pais foram banidos. E o texto para isso, depois você confere, Apocalipse 22, 2, onde cita novamente a árvore da vida, né? Onde o povo de Deus vai poder se apropriar dela nos novos céus e nova terra. Então esse foi o primeiro grande assunto, que era um pouco mais delongado. Agora vamos para o segundo, né? Nós falamos da propagação do pecado, né?
aspectos da consequência também. Agora vamos falar da universalidade do pecado, e é bem menor, tá? Então, por causa da queda, o pecado, ele se tornou universal, né? Não houve, não existe nenhuma área que não foi tocada, manchada, distorcida, contaminada pelo pecado. Com exceção de Jesus Cristo, nenhuma pessoa que tenha vivido neste mundo, nesse tempo, nessa terra, esteve isenta de pecado. Tá bom? Então, todas as religiões, de alguma forma, elas reconhecem que, pelo menos, existe algo errado com o ser humano. Tá? Vamos passar rapidinho por algumas delas, tá? De maneira bem geral. Por exemplo, o islamismo, né? No Alcorão, Corão ou Corá, né? O livro básico, ele admite a pecaminosidade universal do homem, definindo essa pecaminosidade como violação da vontade de um Deus pessoal. Então, o islamismo admite, de alguma forma, que existe algo errado com o homem. O hinduísmo, né, não se confessa no hinduísmo um Deus pessoal. Por isso, o pecado é considerado uma espécie de ilusão. Todavia, os livros sagrados do hinduísmo, eles dedicam bastante atenção ao pecado, prescrevendo penitências, muitas, variadas, né, penitências pelas quais o pecado pode ser removido. Tá? No budismo, por exemplo, que nega inteiramente a existência de um Deus, né, mas afirma a universalidade do pecado. Existe algo errado com o ser humano. Para o budista, né, o pecado consiste essencialmente no desejo, seja qualquer desejo, ou particularmente o desejo egoísta. Você tem que negar o desejo. Né? Perceba como cada religião trabalha essas questões de forma bem diferente, mas o que nós queremos destacar aqui é que em cada uma delas, no islamismo, no hinduísmo, no budismo, né, nós vamos citar todas, obviamente, eles partem do princípio que existe algo errado com o ser humano. É diferente de como o cristianismo explica. Né? Algumas delas acreditam na existência de um Deus, por exemplo, o islamismo, né? Mas um Deus de uma pessoa só. No hinduísmo, já tem uma outra característica. Né? No budismo, nem se acredita na existência de um Deus, quanto mais de um Deus pessoal. Né? Nós citamos aqui do hinduísmo, também não se acredita num Deus pessoal. E a maioria dos filósofos, né, dos bons filósofos, e aqui nós falamos tranquilamente, os bons filósofos, mesmo que sejam ateus, mesmo que sejam agnósticos, mas aqueles que, quando a gente coloca bons filósofos, é porque eles, pela graça comum, eles conseguiram tocar em algumas realidades que a Bíblia fala. Cada um do seu jeito, entremeados com várias ideias erradas, que todos nós teríamos se não fosse a misericórdia e graça de Deus a nós revelada, né? Mas todos os filósofos que realmente são bons, ou seja, que conseguem tocar em coisas que são reais, né? Eles admitem que o homem não é bom. Pode ser ateu, agnóstico, o que for, mas pelo menos eles vão admitir que tem uma coisa muito errada com o ser humano. A condição humana, ela é marcada por egoísmo, né? Por egoísmo, por baixezas, né? Internas e externas. Maus filósofos são aqueles que vão colocar sempre a culpa, né, em coisas que estão fora, né? O homem nasce bom, a sociedade é que corrompe, né? Rousseau não era um bom filósofo, que fique bem claro. Na verdade, né, não dá, né, categoricamente não era um filósofo, era um pensador, né, influente, enfim. Mas ele erra em várias coisas e nessa, na antropologia, né, totalmente errada, né? E as filosofias que bebem em Rousseau são sempre furadas, né, do ponto de vista cristão e do ponto de vista, seja lá o que você tiver, seja lá de qual ponto de vista você partir, né? Inclusive um não cristão, mas que tem um pouco de graça comum ali nele, ele sabe, ele se olha no espelho e sabe que tem algo errado com a humanidade. E muitos escritores, né, das mais variadas correntes da literatura, eles admitem o fato do pecado. Né? Então, citando alguns aqui, Dostoiévski, o Aldous Huxley, o George Orwell, William Faulkner, o Albert Camus, né? O Graham Greene, William Goldwyn. Então, todos eles, além de outros, vão admitir que o homem não é essencialmente bom.
tem alguma coisa errada com o ser humano, né? Eles descrevem a natureza do homem como fundamentalmente defeituosa, imperfeita, inclinada a várias formas de mal, hipocrisia e pecado. A Bíblia, ela ensina claramente a universalidade do pecado, no sentido de rebelião aos mandamentos de Deus. Depois da queda, né, Caim assassina Abel, seu irmão. Mais à frente nós temos a narrativa, por exemplo, do dilúvio, né, pois a maldade havia se multiplicado na terra, Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5. Contudo, mesmo depois do dilúvio, sobrando só a família de Noé, né, o dilúvio em si não trouxe mudança fundamental para o coração do homem. Depois nós lemos lá que em Gênesis 8, 21, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Então as tragédias em si, as punições em si, elas não mudam a natureza essencial do ser humano, né? Aqui fazendo um parênteses, né? A pandemia não muda a essência do ser humano. É possível que na pandemia, pela graça de Deus, você se arrependa e volte-se para Cristo. E reassume, reafirme a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E entregue sua vida nas mãos de Deus e peça para que o Espírito Santo molde o seu coração. Mas é pela graça e misericórdia de Deus atuando na sua vida. A dificuldade em si não muda nada. Ela faz com que a gente, né, alguns vão murmurar, outros vão se arrepender, as atitudes são variadas, né? Quando a gente vai para o século XX, nós vemos aí o mundo passando por muitas guerras, muitos conflitos, né? Muitos conflitos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a guerra lá nos Balcãs, a questão lá dos países que formavam a Iugoslávia, né? A Sérvia, Montenegro, enfim. Quando você vai estudar, você vê que, assim, coisas horríveis aconteceram, né? A experiência comunista em Cuba, na União Soviética, né? No Vietnã, na China, né? E nos países ali do leste europeu, né? Na Romênia, na Bulgária, na Moldávia, enfim. Mas essas loucuras, né? Essas tragédias humanas que aconteceram ali, elas não mudaram a essência do ser humano. Pessoas morreram na incredulidade, e pessoas também se arrependeram e voltaram-se para Cristo. Algo errado com o ser humano. Isso é admitido na filosofia, né? Isso é admitido em outras religiões, isso é admitido pelos escritores. Somente a Bíblia, ela deixa bem claro o que tem de errado. É o pecado, a rebelião contra Deus e os seus mandamentos. E a solução é somente a misericórdia, a graça de Deus atuando em nossa vida, mostrando que a salvação só existe em Jesus Cristo. Ele resolveu tudo lá na cruz do Calvário. Nós não vamos ler por uma questão de tempo, tá? Mas lá no Antigo Testamento você tem vários textos que falam da universalidade do pecado. 1 Reis 8,46, Jó 14,4, Salmo 133, Salmo 143, 2, Provérbios 20, e Eclesiastes 7:20. E no Novo Testamento, vários textos também, né? João 3:3, Romanos 3:19-20, Romanos 3:23, Efésios 2:3, Tiago 3:2 e João 1:8, 9 e 10. Tá? Alguns textos que falam sobre a universalidade. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, né? Enfim. Considerações finais. Em primeiro lugar, pecado, como nós vimos, é algo sério. Nós devemos lutar contra ele e odiar o pecado, né? John Owen, se não me engano, que dizia: ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. Né? A relação que o cristão deve ter com o pecado é uma relação de guerra, de batalha. E a imagem bíblica, a ordem bíblica para a nossa relação com o pecado é de mortificação. A ideia da mortificação é você pegar pelo pescoço e apertar até não respirar mais. É você matar, assassinar, mortificar o pecado. Não alimentar o pecado, né? Deus nos ajude nisso. Que possamos confessar, então, e abandonar os pecados contra os quais nós lutamos, com o auxílio do Espírito Santo, com a orientação da palavra, com fé na pessoa de Cristo e sua obra na cruz, e com nossas vidas entregues nas mãos do Pai Celestial. Né? Segunda aplicação, são 3. Rejeitemos qualquer teoria
Rejeitemos qualquer teoria explicativa sobre a realidade que rejeite a existência do pecado e ensine a bondade inata do homem. Rejeite qualquer teoria, qualquer proposta que rejeita o pecado. Ou seja, existem várias teorias explicativas que deixam bem claro que o pecado não existe. Elas rejeitam o pecado. Então, rejeite essas teorias. Existem várias teorias que acreditam na bondade inata do ser humano. Rejeite isso daí que é papo furado. Isso não existe. Rejeite todas as teorias, né? E quando eu falo rejeitar, aí você fala assim, é claro que eu vou rejeitar, eu sou cristão, eu só acredito na Bíblia. É porque nós vamos, às vezes, conversar com pessoas que pensam diferente de nós, né? E é nesse sentido, né? E é possível, às vezes, fazer pontes para o nosso diálogo. Com aquelas que dá para fazer ponte, você faça uma ponte, não para fazer síntese, nada disso, mas para conversar com a pessoa, né? Para conversar com a pessoa. Com algumas dá. Quando você pega um filósofo um pouco mais pessimista, existem várias coisas perigosas, mas existe pelo menos uma que está correta. Quando você está conversando com um filósofo mais pessimista, existe pelo menos uma coisa que tem em comum. Você não acredita na sua bondade inata. Ele também não acredita na bondade inata. Ele precisa conhecer a Cristo, assim como nós precisávamos um dia e precisamos continuar conhecendo. Então perceba, aqui dá para fazer ponte. Agora, com alguém que acredita na bondade inata, aí a estratégia apologética e evangelística vai ser outra. Não é que você vai não conversar com a pessoa, mas cuidado para não aceitar isso daqui, tá? Teorias que rejeitam o pecado. Não, o pecado existe. É a fonte, né, de tudo que existe de errado. E pessoas que acreditam na bondade inata do ser humano. Não, nós não somos bons, naturalmente, né? E por fim, reafirmemos a nossa crença na estrutura bíblica para a interpretação da vida. E quando eu falo da estrutura bíblica para a interpretação da vida, é considerar criação, queda e redenção. Tudo foi criado por Deus perfeitamente. Aquilo que Deus criou perfeitamente foi infectado pelo pecado. E aquilo que foi criado por Deus perfeitamente e que posteriormente foi infectado, manchado, distorcido pelo pecado, em Cristo está sendo redimido. Em Cristo há perdão, a salvação, a redenção, a transformação, a tudo aquilo que nós precisamos. Em Jesus Cristo, a salvação. Tá? Então nós terminamos a aula de hoje. Nós agradecemos aí pela paciência. Eu quero fazer 2 indicações, tá? Em primeiro lugar, eu quero só avisar do próximo programa. Nós teremos, então, no próximo programa, continuação. A antropologia tem muita coisa, tá? Nós teremos a parte 9 de antropologia bíblica. Nós vamos falar sobre o pecado original e a propagação do pecado, não do jeito que nós falamos hoje, tá? Da disseminação. A propagação do pecado nas mais diferentes áreas. Será que o pecado realmente atingiu todas as áreas? Por exemplo, Tomás de Aquino achava que a razão atingiu... O pecado é muito grave para Tomás de Aquino, mas a razão não foi infectada pelo pecado, não. Será? Então, quando a gente fala da propagação, nós estamos falando dessa disseminação em todas as áreas do ser humano, tá? Mas isso na próxima semana, Deus permitindo. Na verdade, semana que vem não vai ter, deixa eu só avisar, semana que vem não vai ter Sã Doutrina. Semana que vem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros estará realizando uma conferência, a Conferência Pastoral da Família, tá? Então nós teremos palestras específicas para a família, de segunda-feira até sábado, com temas especiais. Acompanhe lá no site da nossa igreja, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que a Igreja Presbiteriana está preparando para você nessa época de pandemia, nessa época de confinamento, nessa época de quarentena. Problemas que surgem, olha só como é que o nosso assunto é atual, né? Problemas que surgem, né? Pais que têm as suas dificuldades, mães, avós, irmãos, né? Nós estamos muito juntos e nós manifestamos os nossos pecados ainda, né? Então, violência doméstica, questões de tentação sexual, e das mais, eu não lembro de todos os temas aqui, mas dos mais variados temas que afligem a família, inclusive a família, né, dos cristãos, porque perfeição é só lá no céu, nós ainda lutamos contra pecados. Então nós vamos falar dos problemas e apontar a solução que existe, a redenção que existe
em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a solução sim. Na verdade, só em Jesus Cristo. Então, na próxima semana, não teremos o Sã Doutrina, excepcionalmente, por causa da Conferência da Família. Não perca, tá? Faça propaganda e espalhe, você vai muito aproveitar essa conferência, ok? Eu quero só, então, terminar mostrando esses livros, tá? Primeiro esse livro aqui, do Paul Washer, tá? Compreendendo o Problema do Homem. Aqui ele fala sobre a questão da antropologia, ele fala sobre a questão do pecado. Tá? Você vai gostar muito, vai aprender bastante nesse livro. E o próximo livro, que é um quase clássico, né, na literatura protestante brasileira, do Cornelius Plantinga. Esse livro aqui, só mostrando, da editora Defesa do Evangelho, né, do pastor Paulo Júnior, do Paul Washer, Compreendendo o Problema do Homem. Esse livro aqui é da cultura cristã, Cornelius Plantinga Júnior, não era para ser assim um resumo da dinâmica e natureza do pecado. Livro fantástico. Livro fantástico. Tá? Você vai gostar muito, tá, de ler esse livro aqui. Então, assim nós terminamos o nosso Sã Doutrina de hoje. Obrigado pela paciência. Tenha uma boa semana e que Deus muito o abençoe. Até a próxima.